Olá, pessoal, boa tarde. Então, hoje mais uma live. É a última live do ano com convidados. Então, é uma live muito especial. Eu escolhi esse tema de empreendedorismo e chamei para participar dessa live hoje com a gente a Juliana Saboia. Ela é administradora, ela é muito entendedora de empreendedorismos e ela já me ajudou muito na minha carreira, talvez ela mesmo sem saber. Então vamos esperar aqui que ela vai se apresentar um pouquinho melhor para vocês. Mas nós fomos colegas, né, na faculdade Sezuca, fomos professoras lá, ela é professora ainda lá. Fui professora da administração por 4 anos e tive a oportunidade e a felicidade de conhecer pessoas muito interessantes que agregaram muito na minha carreira, né? Todo esse pessoal aí mais da área de gestão e dos negócios, que a gente sabe que a maioria das pessoas que tem um perfil assim mais da área da ciência, como a maioria das pessoas que me acompanham nas redes, né, são cientistas, pesquisadores, biólogos, pessoal das áreas exatas e áreas ambientais que muitas vezes não tem aquela habilidade em gerir seu próprio negócio. São pessoas muito técnicas, assim como foi a minha experiência sempre. E a Ju, né, e toda essa minha experiência lá na faculdade de Sezuca, como professora da administração, me ajudou muito nisso. E a Ju é uma pessoa muito especial. Ju, para falar um pouquinho sobre essa questão de gerir o seu negócio para todos aqueles que são biólogos, são da área ambiental e querem empreender e não sabem muito por onde começar, estão aí cheios de dúvidas. Então, vou convidar aqui a Ju para entrar nessa live. Ela já pediu a solicitação aqui, vamos lá. Ju, pede aí de novo. Aqui. Então a Ju está aí se conectando para a gente falar então um pouquinho. Tem muitas pessoas mandaram também muitas questões bem interessantes para a gente falar sobre. Oi, Ju. Oi, Vanessa. Oi, pessoal. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Tu tá me ouvindo bem? Eu tô Tô com fone também. aqui, mas se não precisar, se estiver ouvindo Não, bem, eu não. gente, vejo bem que logo que eu entrei deu uma caída na minha rede. Tá. Não, qualquer coisa a gente troca pro 3G. Tu tá no Wi-Fi? Estou no 3G já, esse é meu medo. De repente já põe porque tá, a tua imagem tá um pouco assim, Hum, dando uma falhadinha. tá. Eu vou pensar aqui como é que eu posso fazer, porque como eu não tô em casa, então eu já tô com 3G, mas senão não tá lá essas coisas. Qualquer coisa, se fica muito ruim, a gente pensa num outro horário, vamos ver. Tá. Vamos vendo. Como é que Vamos tá? vendo. Tu tá tudo bem? Eu te escuto super bem, te vejo super bem. Mas como caiu, eu fico com um pouco de receio, né? A internet ela nos ajuda, mas nem sempre, né? É verdade. Sim, agora há pouco eu andei também fazendo umas mentorias, né? E aí tinha um aluno do Paraguai, e aí a conexão tava assim, um pouco complicada, mas a gente foi levando, a gente foi se entendendo. Às vezes a gente tinha que repetir um pouco, mas no fim das contas foi indo. Não, eu gravei semana passada um podcast com um aluno egresso que está em Santa Catarina. Também foi meio truncado, assim, aí a gente dava umas risadas no meio, pelo menos para não quebrar tanto, e foi. Mas é que não adianta, hoje eu não consegui estar nesse horário, né, em casa, que em casa a conexão é melhor. Na rua as Sim, coisas ficam um pouco mais tensas, assim. Mas enfim, a gente dá um jeito, é. né? Estamos ouvindo bem. Se qualquer coisa a gente vai se repetindo, acho que vamos lá. Ah, Ju, então tu pode te apresentar um pouquinho, né? Falei um pouquinho aqui da nossa história, onde a gente se conheceu e essa é a última live que eu vou fazer no ano trazendo convidados. Eu acho que o tema seria bem legal, assim. Já faz horas que eu penso que há tempos eu pensei em te chamar, né, para falar, trazer um pouco desse olhar assim, mais de pessoas que são mais da área da gestão, né, área dos negócios, porque a maioria
do pessoal que me acompanha nas redes é pesquisador, cientista, tem carreira acadêmica, né? Ou mesmo é biólogo, é muito técnico e tu sabe como é que é, né? Assim, a gente não tem... o pessoal é muito verde, assim, nessa área e trazer algumas dicas, assim, eu acho que pode ser bem interessante, né? Uma visão de alguém que não é da ciência, né? Pode É, ajudar muito, né? não, Então, assim, inclusive... Oi, desculpa, te cortei. não, nada, eu que falo demais, até eu também te contei, eu disse pra tu te apresentar e eu já acabei explicando também todo o motivo de te trazer aqui, né, e te encerrar esse ano aí com esse tema bem bacana, assim. Ah, então assim, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, que legal que tu te propôs a fazer essas lives. Te agradeço por ser a última convidada, porque eu sempre digo que o último é a cerejinha do bolo. E realmente eu também faço isso quando os que eu mais gosto falam, deixa para o final, porque aí no final a gente encerra muito bem. Então, assim, obrigada pelo convite. É um assunto que eu gosto de falar bastante, falo sobre isso, né? Que como é difícil para as outras áreas terem essa visão de gestão, porque não está na formação. A gente não tem essa formação no ensino básico, fundamental, médio, sei lá, segundo grau, já não sei, agora mudou tudo, enfim. Isso dá um pouco da nossa idade quando a gente diz, né? Então a gente não tem isso lá Sim, na base, depois a gente vem, né, para a nossa formação daquilo que a gente ama fazer. E são poucos os cursos que inserem cadeiras de gestão, e às vezes é uma cadeira. E quando a gente quer empreender ou quando a gente quer assumir, muitas vezes, cargo de gestão e de liderança nas organizações, a gente se perde porque não aprendeu sobre isso. Então, assim, é um assunto que eu gosto de falar bastante, de falar de forma simples, porque se é para complicar, não adianta falar. Então, para o pessoal que não me conhece, né, eu sou a Juliana Saboia, mais conhecida como Ju Saboia, que é como os meus alunos me chamam, como as pessoas que se relacionam comigo me chamam. Eu sou professora da área de negócios, tenho aí uma experiência de 10 anos anterior à docência na área financeira, trabalhei em instituições e grandes instituições financeiras. Saí dessa área para empreender e ter uma consultoria na área de gestão, e dentro da consultoria eu me achei na docência. A docência veio como um paralelo porque eu entendia que para ser uma boa consultora eu tinha que ter uma boa base de formação, e para ser uma boa professora eu também tinha que ter uma boa base de mercado. Então, essa vida paralela ela sempre aconteceu, sempre tive as duas profissões, o que não é nada fácil, mas é muito gratificante. E hoje, né, eu sou professora aqui do Cezuca já há bastante tempo, já vou fechar aí 9 anos de casa, já há bastante tempo que eu estou aqui. Aqui eu atuo como assessora geral da pós-graduação, então a gente vai crescendo na vida, né, acadêmica também. Então, né, altos além de cargos, hein, Ju? os Altos cargos, né, cargos. altos cargos, né, a pessoa já está ali, né, é muito estranho, eu acho muito estranho porque eu não me vejo assim, mas enfim, né, não me vejo, porque eu ainda me sinto tão nova, né, tão início de carreira parece. Mas enfim, né, já estou aí nessa posição aqui dentro da instituição. E fora isso, eu segui, né, a carreira como consultora e tenho a Palco Gestão Educacional. A Palco ela existe há 2 anos, mas ela vem, né, de uma história bem mais longa, mas em 2018 que efetivamente eu puxei uma sócia para mim, enfim, e montamos a Palco Gestão Educacional, que trabalha nessa frente de educação para negócios, né, educação corporativa e gestão de negócios educacionais, que é uma coisa que eu gosto também. Então a minha vida ela é bem corrida. Sempre quando o pessoal pede uma apresentação minha, eu coloco no final, né, que além de tudo isso eu ainda sou mãe, tenho um pitoquinho que é Pedro também, né? Então Os dois Pedro. os dois Pedros, né, os nossos pitocos. O meu vai fazer 4 anos agora em fevereiro, e este ano que ele, né, de 2020, que apesar desse ano tão atípico, foi o ano no qual ele ganhou mais independência e me liberou, né, um pouco mais de tempo para eu investir mais nos meus negócios e na minha carreira. Então foi um ano atípico por um lado, mas para minha vida profissional acabou abrindo um pouco mais de espaço. E quem é mãe mais ou menos sabe do que eu estou falando, porque durante ali, os 3 primeiros anos é tudo muito tenso, muito tenso e intenso, e para se manter empreendendo nesse período a gente tem que ter rede de apoio, estrutura, planejamento, gestão do tempo, N coisas a gente precisa para conseguir manter, né, o nosso negócio ativo. Então, essa sou eu, pessoal, né? Para quem está me conhecendo agora. Eu também, assim, eu estou fazendo uma outra graduação, eu até esqueço dessa parte, né? Estou finalizando agora. Sim, Ciências sociais, né? Ciências Sociais, estou finalizando Sociologia, se der tudo certo, eu termino no meio do ano que vem. Então, ainda botei mais essa loucura na minha vida.
Porque gosto muito, né? Eu não consigo desassociar uma coisa da outra, eu entendo que para falar, porque o meu foco, né, para o pessoal saber, eu falo muito sobre negócios, mas o meu foco principal de estudo é a área de pessoas. Então não tem como desassociar isso né, de sociologia, de entender a sociedade para entender como é que as coisas funcionam nas organizações. Então eu sou meio louquinha assim mesmo, gente, mas porque isso eu não consigo me ver parada, né? Eu não consigo me ver sem fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, assim, né, como a Vanessa comentou, para a gente empreender, independente da área que for, a gente precisa de muito, além de um super conhecimento no que a gente está fazendo, que é o principal, porque não adianta conhecer todo o resto e não conhecer o que a gente faz, e não ser bom no que a gente faz, e não querer entregar um trabalho de qualidade, a gente também precisa de uma base por fora disso, né, uma base que dá a nossa estrutura de negócios. E muitas vezes a gente não viu isso em lugar nenhum. Ou a gente fez um curso aqui, um curso ali, mas o todo a gente às vezes acaba perdendo. E essa estrutura se torna fundamental para a gente dar certo. Porque a gente pode ter o melhor serviço que a gente for prestar, a gente pode ser muito bom no que a gente for fazer. Mas se a gente não conseguir cumprir, eu sempre falo que são 4 áreas, né, principais, que é marketing, finanças, pessoas e processos. Se a gente não tiver essas 4 áreas estruturadas, há uma possibilidade de o nosso negócio não dar certo. E da gente penar muito para conseguir deslanchar. E uma coisa que talvez o pessoal que já empreende consegue ver, ou que já tentou empreender, é que às vezes assim, a gente é muito bom no que a gente faz e tem concorrentes que não são tão bons, mas eles permanecem e a gente cai. Isso é verdade. Dá uma raiva. Dá uma raiva. Dá uma raiva, né? Pô, o cara não tá entregando metade do que eu entrego, mas tá ali cheio de cliente ou não. Né? O cara tá ali fazendo um trabalho falcatrua, meia boca, né? E tá 10 anos no mercado, eu que entrei cheia de gás não consigo. E assim, eu posso estar errada, porque eu falo certezas na vida, eu acho que até o dia que eu morrer eu não vou ter. Mas a minha experiência e as coisas que eu leio, que eu estudo, me mostram que essa estrutura vai fazer diferença. Então, assim... Tipo, equilíbrio entre isso. Não adianta ser muito bom tecnicamente se não tiver esse equilíbrio nessas outros setores, né? Que seriam finanças. Quem não é da área, até é difícil pensar o que é finanças, processos, marketing e pessoas. E o marketing e pessoas. E pessoas. Assim, quando a pessoa é a empresa, no caso, assim, normalmente eu que costumo ser a empresa, e tem muitas pessoas que também são a empresa, porque até, de repente, não consegue manter uma estrutura, talvez nem queira ter uma estrutura tão mega, e prefira se manter assim. E aí, qual dica tu daria para a pessoa buscar um equilíbrio? Onde buscar um equilíbrio nessas áreas que a pessoa, inclusive, não domina? Então, eu digo assim, né? Eu durante muito tempo atuei dessa forma, né? Eu era empresa, eu tinha o CNPJ, enfim, mas era a minha cara. E eu vou dizer que até hoje é assim. Mesmo com as coisas crescendo, ainda as pessoas centralizam muito na figura de quem vende, principalmente serviço. Quando a gente vai empreender na área de serviços, a gente está vendendo a nossa imagem. A gente pode ter toda uma estrutura, mas querendo ou não, as pessoas compram porque confiam em nós. Né? Então, nós somos o marketing da empresa. Então, assim, quando a gente começa, e mesmo quando a gente não começa, quando a gente já está há um tempo, mas não tem equipe, o foco tem que ser investir em marketing. O investimento em marketing, em efetivamente se vender, apesar do pessoal, eu sou formada em marketing, tá? A gente odeia dizer isso, que marketing vende, mas assim, vamos para a prática, né? Vamos lá, vamos sair do romantismo e do que a gente tem que falar de verdade. Muito bom, porque o pessoal da ciência é muito romântico, né? Vamos lá, vamos trazer um pouco dessa vida real, né? Isso, exatamente. Precisa trabalhar, né, Ju? Que nem eu falo, gratidão não paga conta de supermercado. Então, assim, acho lindo, mas assim, a gente tem que saber cobrar do cliente, a gente tem que saber precificar, a gente tem que saber vender. E isso é o que diferencia um profissional do outro. Entendeu? Se eu pego 2 profissionais com excelente capacidade técnica, 2 iguais, mesma formação, mesma experiência. O que vai diferenciar desses 2 quando entrarem no mercado? Aquele que tem conhecimento de negócios, de gestão, que faz bom marketing, que sabe precificar, que sabe vender o seu negócio, que sabe cobrar, esse cara vai sair na frente. Não adianta. Porque, assim, primeira questão, né? Isso vale para tudo na vida. Quem não aparece não é lembrado. Então, seja para carreira, seja para negócios, se a gente não tá na rede social, se a gente não tá aparecendo em rede social agora, em pandemia, foi o pulo do gato para muitos negócios. Então, se nós não estamos aparecendo, as pessoas não vão saber que a gente existe.
Então, a primeira coisa que eu digo é, a gente tem que aprender a se vender, gostando ou não disso. E eu sei que dói ouvir isso, porque para muitas pessoas é isso, me vender, mas como assim? Como é que eu vou fazer? Tem que aparecer, tem que dizer para as pessoas que tu está fazendo isso, tem que mostrar o teu negócio, tem que mostrar o teu diferencial, porque sem isso, todo o resto cai por terra. Eu posso ser excelente no que eu faço, mas se as pessoas não sabem, elas não vão comprar de mim. E elas não vão comprar porque elas E não vai e chegar. vender não significa necessariamente inventar ou falar mais, né? Porque muitas vezes também, assim, quem não é muito da área, a venda fica, tá prometendo coisa que não pode cumprir, tá exagerando, ou né, sabe, aquela coisa de ser charlatão, coisa assim, aumentar. Claro que tem um monte no mercado, né? Isso a gente sabe, mas mesmo quem não, né, não sendo, é importante mostrar o seu trabalho, né? Mostrar o trabalho, Isso. né? Na realidade, é uma crença que se tem, né? Que vender é algo ruim, que vender é enganar. É que nem negociação. A negociação é tu ganhar alguma coisa. E não, vendas e negociação é a base para qualquer negócio. Então, o que a gente vai vender? A gente vai vender aquilo que a gente acredita. Então, assim, se tu montou um negócio, um serviço, um negócio, que é a venda do que tu faz, pô, se tu não acredita em ti, porque tu está vendendo a tua imagem, tu está vendendo o teu serviço, é o teu trabalho. Então é isso que tu está vendendo. É aquilo que tu faz, é aquilo que tu faz bem feito. Então tu vai vender isso. Então a primeira questão é quebrar essa barreira de que vender é enganar e de que vender é algo errado, de que vender é ruim, de que quem vende... eu gosto muito que as pessoas falam, mas eu não preciso me vender, as pessoas me compram. Olha, tu até chega nesse patamar, mas para tu chegar nesse patamar, tu tem que vender muito antes. É o sonho, né, de todo mundo que trabalha com serviço chegar naquele ponto em que tu é somente indicado. Isso é ótimo, é muito legal. Mas para isso a gente tem que plantar muito antes. A gente come muito pasto antes, planta muito antes, e aí em algum momento as pessoas vão, deixa eu lembrar, tal pessoa faz planejamento ambiental, estou prestando para minha empresa. Agora eu estou a fim de fazer um paisagismo na minha casa. Tem aquela bióloga que eu conheço que faz uns projetos bacanas, que eu vi lá o Instagram dela, que ela faz uns paisagismos internos, talvez seja a pessoa. Então a gente tem que aparecer. E a venda, ela não é uma venda, compre o meu serviço, não é isso. Olha o que eu faço, que legal. Olha o cliente que eu atendi. Então, as redes nos ajudam muito nisso e a gente tem que explorar. Então, não adianta a gente querer fugir da ideia da tecnologia, fugir das redes sociais, que não vai funcionar. Hoje é a melhor ferramenta de venda mais barata e com maior alcance. Então, falar em marketing, a gente está falando, claro, tem outros preceitos, e eu não vou me aprofundar neles porque entra na questão técnica, mas é entender que a gente precisa aparecer. A gente apareceu... Opa, baixou um pouquinho aqui. Não, voltou. Voltou aqui, tinha caído minha rede. Voltou. Tá bom, graças a Deus tá ótimo. Tá ótimo, né? Pronto, tá tudo bem. Não, eu tinha baixado um pouco a luz e falei, meu Deus, caiu tudo, mas não. Então, assim, né? Então, o marketing praticamente virou um marketing digital, né? Isso. Hoje a gente está falando em marketing digital. Claro que eu digo assim, uma outra coisa que acontece quando as pessoas escutam isso. Então eu tenho que comprar cursos sobre marketing digital, eu preciso investir nisso. Eu falo, calma, né? Vai com calma. Porque assim, tem pessoas que vivem comprando cursos e executando muito pouco. Então, começa com o que tem. Começa com o que tem, abre a tua conta no Instagram, dá uma zapeada, olha o que as outras pessoas do teu meio estão fazendo, começa a postar algumas coisas. Deixa a coisa engrenar um pouquinho, assim, sabe? Se habituar com a ferramenta, não sai enlouquecido, porque as pessoas têm essa coisa de eu preciso ter o melhor perfil no Instagram. Não precisa. Calma, né? Muita calma. O crescimento também vem aos poucos, né? Vem, é uma construção. Ninguém chega lá bombando, todo mundo começa pequenininho. Também não adianta fazer um monte de curso e não conseguir implantar nada, né? Tem que começar de alguma forma, né? Nem que seja realmente assim, no pequeno passo. Começar, eu falo, pequenos passos. Eu falo assim, na minha carreira, toda vez que eu tentei dar um passo além do que eu podia, eu me embananei. Então, assim, hoje, eu falo assim, a experiência é boa, né? Eu falo que eu adoro envelhecer, né? Porque de ficar velho, tu vai aprendendo algumas coisas, né? Se eu comparo a Ju lá de 25 anos, que deu peitar há 12 anos atrás, quando dei peitaço de vou abrir empresa, vou empreender, né, vou ser consultora, comparo com a Ju de agora, todos esses 12 anos me mostraram algumas coisas. E uma das coisas que eu aprendi vai com calma. Porque crescer,
Rapidamente pode até acontecer, e não vou dizer que não acontece, obviamente, né, que acontece, mas é que às vezes isso gera muita ansiedade, né, aquela busca de aos 30 anos ter o primeiro milhão, né, aí aquelas revistas que não nos ajudam em nada, né, aquelas propagandas, né, as chamadas assim. Então, e aos poucos, né, então, estruturar, né, lembrar disso, que quando a gente está falando de marketing, eu digo que são duas coisas, é lembrar do marketing da pessoa, né, o marketing pessoal, que não é um termo que eu gosto muito, mas que é importante falar, que é a pessoa entender que ela é a cara do seu serviço. Então, o que aparece nas redes sociais, ou o que aparece numa reunião de negócios, o que aparece na venda para um cliente, tem que ser compatível com o serviço que ela está vendendo. Então, às vezes a gente precisa sim trabalhar na imagem, né, na imagem dessa pessoa. Então, lembrar que não é porque eu sou da área ambiental, e eu acho que isso deve pegar bastante, que eu preciso estar meio bicho grilo, assim, não. Né? A gente tem que ser, né? Tem isso, tem esse preconceito, não adianta. A gente pode fazer de conta que não existe, mas tem. Né? Ah, vai ser o cara que vai chegar de alpargatas no cliente. Então, depende, pode ser um cliente que vai achar super legal, e aí vem o lance da negociação, né? Eu digo, quando a gente está entrando num nicho, que a gente escolhe um nicho de atuação, a gente tem que entender quem é o nosso cliente e como é que ele quer ser atendido, o que ele espera da gente, qual é a imagem que ele criou. Então, sim, pode ser super bicho-guilo e dar super certo porque o teu cliente está comprando essa ideia, ou não, poxa, eu vou atender no mercado B2B, que é mercado empresarial, quero vender para empresas. Mercado B2B é outra roupagem, é outra imagem, é outra coisa que a gente vai entregar. Ah, é o mercado B2C, vou vender para consumidor final, que a gente chama, né, o B2C e o B2B. Ah, o meu consumidor final, a gente está falando de pessoas de alta classe que querem fazer paisagismo. Eu estou pegando um exemplo, né, eu sei que tem milhares de outras coisas que vocês fazem. Que é um paisagismo para um espaço interno, ou eu vou vender para condomínios, isso. Então, é uma outra roupagem. Então, eu preciso primeiro, enquanto profissional, olhar para mim e ver assim, bom, qual é a imagem que eu estou vendendo e o quanto essa imagem vende o meu serviço, vende o meu produto. Porque às vezes o problema está na imagem. Sim, né? também. E Ju, que dica que tu daria assim para a pessoa em definir quem é o seu cliente? Porque a gente, na verdade, a maioria da área ambiental presta serviço, né? A gente oferece serviço, é laudo, a gente vai fazer um licenciamento ambiental, e aí então é uma empresa normalmente de engenharia que contrata. E aí, então, a gente, enfim, vai a campo, depois faz relatório e tudo mais. E tem também um setor nessa área do plantão que é laboratórios, né? Então, também tem muitos laboratórios que também estão prestando, laboratórios de análises ambientais, que acabam prestando esses serviços também. E tem também, de um modo geral é isso, mas como a pessoa faz, digamos, outras áreas, pessoal que trabalha com vegetação, que não é só das comunidades, como a pessoa faz para conseguir encontrar, digamos assim, o seu principal cliente, o perfil do seu cliente, não sei como é que chama isso, mas né, os seus prospects, enfim, não sei o termo certo, mas como saber quem é o seu cliente principal e para daí então se preparar que imagem que de repente esse cliente pode esperar, né? Tá, perfeito. Então, assim, não é uma área que eu domino, tá? Então, isso eu acho super importante eu falar. Não, a área ambiental. Tá mais eu que o meu pessoal. Não, eu digo assim, a prospecção eu domino de boas, mas a área ambiental ainda é uma área que eu tateio nela, né? Apesar de ter feito uma pós na área, eu não cheguei a atuar. Então, assim, eu sempre digo, eu tenho que olhar para quem é que eu vou vender. Então, o pessoal fala muito em dores do cliente. Eu não gosto muito disso, porque eu acho que dor parece uma coisa muito pesada, né? Então, tem uma ferramenta que a gente usa muito que se chama mapa da empatia, que é para tentar identificar melhor quem é esse cliente, né? Então, pensar, bom, como é que esse cliente vê o mundo, quem são as pessoas que o circundam, quais são os interesses dele, o que ele deseja com o teu produto, o que tu vai entregar de valor nesse produto. Mas antes de fazer o mapa da empatia, que para mim é o segundo passo, eu preciso fazer o primeiro passo, que é entender assim, quem precisa do meu serviço? Então, a gente começa, para montar um negócio, tem dois caminhos, né? Ou eu tenho uma ideia super inovadora e lanço alguma coisa no mercado, ou eu vou entender esse mercado. Onde é que o mercado está tendo falha? Onde é que alguém não está atendendo o mercado? Ou também, né, dá para pensar em, bom, o que tem no mercado que dá certo? Porque assim, eu falo que a ideia, às vezes, de construir alguma coisa do zero super inovadora, às vezes não tem mercado consumidor. E, às vezes, eu entrar no mercado que já existe, sim, vai ter muita concorrência, mas tem espaço para muita gente. Então, às vezes, a gente olha para o mercado e pensa assim, nossa, tá saturado, tá todo mundo fazendo isso. E, na verdade, não. Tem vezes as pessoas fazendo errado, às vezes tem
tem um perfil de cliente que vai querer diferente. Então, assim, pensando, né, se a gente está falando em laboratórios, está falando em empresas de engenharia, eu digo, é pesquisar o mercado. Então, quem são as empresas que tem no mercado? Quem são os laboratórios? Quais são as empresas de engenharia que tem? Quem é que está atendendo esses laboratórios e essas empresas? Às vezes, essas informações estão no site. Entrar em sites de empresas... Eu tenho tentado evitar a palavra concorrentes, tá? Porque a gente está falando mais hoje em mercado colaborativo. Mas concorrente é mais fácil, as pessoas entendem, né? Então, quem está no mesmo mercado que eu, quando eu entro no site dessas empresas, nas redes sociais, o que elas estão mostrando, quem são os clientes que elas estão atendendo, porque isso vai me dar um direcionamento de qual é o perfil de cliente potencial que eu vou ter. Então, eu olho para aqueles que estão fazendo algo parecido e, em cima disso, eu começo a trilhar um caminho. E aí tem uma sacada que eu digo, a gente precisa saber com quem falar. Então, eu vou falar com o dono da empresa, com a proprietária da empresa? Às vezes não. Eu vou falar com o técnico. Então, eu tenho que saber chegar nesse técnico, eu tenho que saber chegar na coordenadora de laboratório desta empresa. E aí eu digo que tem uma ferramenta que é muito legal para fazer isso, que é o LinkedIn, que muita gente esquece de usar. É verdade, o LinkedIn é muito bom mesmo. É muito bom, porque assim, vai lá, vamos lá, sei lá, laboratório exame. Quem é a responsável técnica pelo laboratório? Se bem que o laboratório exame eu acho que é para sangue, mas enfim, estou dando um exemplo. Então eu vou lá no LinkedIn, pego a empresa que eu quero. Opa, acho que caiu. Ixi, deu uma travadinha aqui. Espera voltar. Tá, não, mas eu tô ouvindo. Tô ouvindo. Tá, beleza. A imagem Eu acho que tá caiu só pra mim e voltou. Mas o áudio tá bom. Tá bom, então tá bom. Então, assim, às vezes a gente precisa empreender, a gente dá trabalho, tá? Isso é certo. Então, a gente precisa colocar esforço naquilo que a gente não é bom. Então, vamos lá. Eu, por exemplo, assim, eu sou muito boa, quer dizer, não sei se eu sou tão boa assim, mas enfim, né? Eu falo que eu sou. Na parte de consultoria de carreira, né? De carreira eu manjo, nananã, negócios eu manjo, nananã. Beleza. Então, assim, nisso eu tenho que me atualizar. Isso é uma coisa. Então, na minha parte técnica, eu tenho que me atualizar, mas eu já tenho ela. Aonde eu preciso botar esforço para o meu negócio dar certo? É naquilo que eu não conheço também, naquilo que vai fazer o meu negócio deslanchar. Então, pesquisar mercado, que é uma coisa que dá trabalho, é fundamental para eu direcionar os meus esforços futuros. Então, quem é que está no mesmo mercado que eu? O que essas empresas estão fazendo? Quem que elas estão atendendo? Aonde elas fazem negócios? Quais são os eventos que tem da área? E quando eu falo eventos da área, não é o congresso técnico, é o congresso de gestão, de negócios. Qual é a feira dessa área que está acontecendo? Porque ali eu vou me munir de informações para dar os próximos passos. Aí sim, eu sei quem é que está no mercado, eu sei quem é que eles estão atendendo, eu sei aonde eu vou fazer negócios. Então, isso é uma das coisas que eu tenho que fazer. Análise de mercado. Às vezes é chato de fazer. Eu acho super legal, tá? Mas às vezes quem não é da área acha um saco de fazer. Eu tenho essa ciência, né? Que o que é legal para mim não é legal para os outros. Então, sim, dou essa... pessoal acadêmico e cientista. Lembra? Eu quase desisti, né? Eu falava, Ju, pelo amor de Deus, me dá umas dicas que eu tô assim, ó, ódio dessa outra parte. Mas depois eu peguei gosto, né? Depois é legal de fazer. Eu analisando meus bichos, eu não queria saber de mais nada, entendeu? E é bem isso mesmo. Ódio dessa parte, mas aí foi muito bom, né? Porque depois que eu peguei gosto, é muito bom, porque é um trabalho que faz parte, né? Faz parte. E assim, tudo, né? E é legal, é divertido. E para quem gosta de pesquisa, é legal porque é uma pesquisa, né? A gente está fazendo uma pesquisa, a gente está olhando. Uma outra coisa que é legal de fazer é pesquisa com o consumidor também, né? Então, assim, identifiquei os potenciais clientes para o meu negócio. Será que eu não consigo fazer uma pesquisa com eles para saber o que eles sentem falta? Qual é o serviço ou produto que eles entendem que poderia ser melhor? Hoje, eu falo... Por que eu falo hoje? Porque pensando assim, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, tinham ferramentas que não nos ajudavam, né? Então, hoje, por exemplo, se eu quiser, eu posso ter um Instagram ou um site simplificado e eu posso trabalhar com o marketing digital para ter um e-book sobre como fazer gestão ambiental numa empresa de pneus, sei lá. E aí a pessoa, para receber esse e-book, ela tem que preencher um cadastro básico. Aí eu já peguei ali as informações dela. Aí eu posso mandar uma pesquisa para ela, depois que ela baixar o e-book, né? Quais são o que ela sente falta, o que ela vê no mercado que ela não é atendida. Então eu consigo criar mecanismos de
novo, a parte digital nos ajuda nisso, é mais barato, para conseguir chegar nesse cliente. E aí eu vou atender esse cliente, mas a comunicação vai ser direcionada nesse sentido. Então, isso é para a gente começar a brincadeira, né? Então, pesquisei o mercado para entender, beleza, né? Tá, entendi lá o mercado, onde é que eu posso atuar. Cheguei mais próximo desse meu consumidor. Agora eu vou começar a vender. Então, a venda em si, ela não vai ser uma venda direta, né? De compre meu serviço, compre meu produto, olha como eu sou bom, não é nada nesse sentido. Mas é uma venda sutil. A gente vai entregando conteúdo relevante para as pessoas, o e-book, uma live, uma participação em congresso, enfim, né? Tem várias formas de fazer isso. Postagens, ou marca uma reunião, né? Hoje a gente tem as reuniões remotas que são maravilhosas, que a gente não perde tempo, né? Então tá funcionando super, facilita horrores. Só de pensar que não tem que pegar estrada às vezes, estacionar, se arruma inteira, né, gente? Vamos ser sinceros, porque da cintura para cima a gente tá bem, da cintura para baixo a gente pode estar como a gente quer. Né? Então, assim. Do tipo, tô botando alpargatas então, assim, agora, justo. Exatamente, né? A gente pode estar ali assim, nós mulheres temos essa pressão ainda. Viu? Vou falar de alpargata. Falou dos belos vestidinhos de alpargata e já, ó. Mas isso é muito bom. E assim, outra coisa, né? Até uma das perguntas que veio lá das postagens que eu achei bem legal, sendo mulher e mãe e tal. E tem uma pressão estética muito chatas, né? Muito chata, que é a questão, a unha tem que estar bem feita, o cabelo tem que estar pintado, e graças a Deus está caindo por terra. Também, ninguém tá olhando para tua unha aqui. Numa reunião presencial, tu até tem que pensar nisso, talvez, né? Eu já não penso tanto, mas enfim, porque tem essas questões, né? Não adianta, a vida da mulher ela é um pouco mais pesada, com maior cobrança do que a vida masculina. Isso é uma realidade, né? A gente não pode dizer que não é. Isso eu ia te perguntar, eu sempre gosto de trazer muito também aqui e falar, porque essa coisa do empreendedorismo fica um pouco mais difícil mesmo para mulher e para mãe, então sempre que eu trago o pessoal aqui que é mãe, eu sempre falo isso, assim, né, não que mesmo mulheres que não são mães também acaba sendo mais difícil, né, e aí tu acaba trazendo essa informação também, né, de um modo geral, assim, mas de um modo geral tu já sentiu alguma situação mais forte, assim, ou é mais aquela coisa que a gente... Né, em relação a ser mulher, algum preconceito, alguma coisa assim? Sim. O fato de ser mulher, gente, hoje tá melhor, tá? Hoje já tá bem melhor. Quando eu comecei, eu era muito... Além de ser nova, eu tinha dois empecilhos, né? Mulher e nova. Eu tive algumas barreiras, ainda tem. Né? Até a gente sofre indiretamente, né? Um pouco... as pessoas duvidarem um pouco da nossa capacidade. Eu falando sobre negócios, já entrei em discussões que eu percebi que as pessoas não davam para minha opinião por eu ser mulher. Debates foi dito para mim, o que tu tá aqui, tu é mulher, enfim. Então, assim, né, apesar de todas as qualificações que a gente tem preconceito sim, né, não dá para dizer que não. Então, a gente acaba tendo que se esforçar muito mais e mostrar. Hoje, eu estou viva para ver essas mudanças e eu vou estar viva para ver ainda muitas mudanças. Mas, assim, ainda temos uma luta que deve ser trilhada e deve ser falada e validada. Ainda tem preconceito, ainda tem barreira, tem pessoas que duvidam do nosso trabalho. Mesmo a gente tendo mais formação, mesmo com tudo que tem aí de esteira, e eu falo, ele está no mercado de trabalho, dentro de organizações, há muito mais tempo do que nós, porque a gente foi proibida de entrar. Né? A gente não tinha permissão para trabalhar, a não ser que o nosso pai, marido ou irmão nos permitisse, e a carreira feminina ela começou muito dentro da docência, a professorinha, enfim. Então, assim, nós há 60 anos, mais ou menos, e olha onde a gente chegou em 60 anos. Então, a inverso, né? A gente, em tão pouco tempo, chegamos tão rapidamente, mas ainda somos vistas não competentes e caladas, silenciadas e invalidadas, né? Isso é uma realidade, a gente sofre preconceito sim. Com o tempo eu vi que isso melhorou, com a idade, no caso também teve uma modificação, mas eu ainda preciso em alguns ambientes dar carteiraço de titulação, de cargo, por se for sem isso às vezes não é aceito, né? Então, saber que isso existe. Que eu tenho feito hoje é dado espaço para outras mulheres.
Então, quando eu estou numa reunião de negócio, se tem outras mulheres junto, é dar atenção para essas mulheres, é dizer que elas foram interrompidas, é dizer que o que ela acabou de falar está correto, que o que a pessoa está falando é a mesma coisa. Então, eu acho que a gente pode cobrar que outras pessoas façam isso, e é muito legal quando a gente vê outras pessoas fazendo, mas também cabe a nós fazermos isso, né? Mostrar que isso sendo. Então, enfim, eu pesquiso sobre mercado de trabalho e mulheres, né, sobre representatividade. Sororidade, então, né? É um assunto muito importante. É necessário. E principalmente com as que têm filhos, né? Sim. Então, assim, por exemplo, hoje eu tenho 2 sócias na minha empresa. Uma acabou de ganhar bebê e quando eu conversei com ela para chamar para a sociedade, ela me falou: Ju, eu tô grávida. Eu falei: que legal, parabéns. Isso é um problema, né? Porque ela ficou quieta. Eu falei: tá, mas isso é um problema? Não, a Camila, a outra. Mas a Mari tá grávida também, né? A minha outra sócia. Tá. E ela assim, Ju, mas... Tá de novo. Que legal, manda um beijo. Tá pra ganhar. A guriazinha tá quase vindo. Mais uma guriazinha, Mari. E eu me lembro que a Camila me olhou e falou assim, tá, mas eu tenho que falar que eu tô grávida, né, pra tu saber. Eu falei, mas eu não tô te chamando pra agora. Né? Nossa relação não é só agora, nossa relação é pra ser pra vida toda, se der certo. Então a gravidez não é um empecilho e jamais vai ser. E assim, quando ela pariu, né, eu falei, olha, pega a tua licença, faça a licença maternidade como tem que ser, não é porque tu é proprietária que nem eu, faça a tua licença porque a gente vai tocando juntas e isso é importante, né, que a mulher tem essa tranquilidade de que ela, sim, pode ter filhos, sim, ela pode cuidar dos seus filhos e que enquanto sociedade, ser uma sociedade melhor, a gente tem que dar esse espaço, né? Isso em qualquer organização, em qualquer momento, né? Que sem esse espaço, que vai ser de nós, né? Como criar uma sociedade melhor sem a presença do pai e da mãe, né? Quando é possível, para que isso aconteça, né? E fora a questão das desigualdades, e aí a gente vai entrar num papo que poderia ficar horas falando sobre a questão de equiparação. A gente fica horas falando. Admiro muito o teu trabalho, o fato de ser mulher, ser mãe também, isso aí eu também, 80% das minhas lives são mulheres e são mães e estão empreendendo e estão se virando e têm uma profissão maravilhosa e tiram mais força, né, garra do que muito homem, porque eu acho que justamente por isso também, né, nos dá uma força maior, isso não nos enfraquece, eu acho que isso nos fortalece, então por isso eu acho que a gente tem que sempre apoiar essas ações. E enfim, e com o tempo vai melhorando. Que legal, Ju, deu uma falhadinha aqui. Mas, Ju, deixa eu ver alguma coisa das perguntas. Acho que como abrir uma empresa... E eu falo assim, né, que... Acho que a gente já meio que respondeu, né? Porque é uma das principais coisas que as pessoas me falam, como começar? Como eu começo? Então, acho que a questão das redes sociais, né, da prospecção e tudo mais. E... por exemplo, uma das perguntas que eu achei que era bem legal aqui, quais as vantagens e desvantagens de empreender? Oi, Ju, teu áudio falhou pra mim aqui. Essa é uma pergunta muito... Porque eu digo que quando a gente empreende, a gente tem que entender. Porque muita gente... Oi, tô ouvindo. Voltou. Deixa eu ver, a pergunta foi as vantagens e desvantagens de empreender, né? Isso. Tá, então tá. Voltou. É aqui caída também, mas eu acho que eu peguei. Então, assim, ó. Que nem eu falo, muita gente vai empreender porque não quer ter chefe, né? Tipo, tô cansado, não aguento mais meu chefe, não sei o quê, minha chefe, blá, blá. Eu falo muita calma nessa hora, tá? Porque assim, quando a gente empreende, trabalhar muitas horas trabalhando e às vezes sem ganhar para conseguir ter o seu negócio. Chefe, a gente vai ter de outra forma. Né? A gente não tem aquele chefe. E às vezes, cliente, é porque se a gente perde o cliente, né? São vários chefes, ainda tem isso, né? Então, assim, essa ideia do empreendedorismo, né, lindo, maravilhoso, que eu vou fazer tudo do jeito que eu quero, que eu vou poder dormir até meio-dia, enfim, até pode ser que tu possa, mas talvez vai ter que trabalhar até as 2 da manhã. Então, assim, primeiro é tirar o romantismo, assim, do empreendedorismo, porque tem essa ideia de que vai ser tudo maravilhoso, e não é. A gente... um perrengue no início, até a coisa nasce. Eu digo que são 2 anos, assim, para a coisa engrenar. Então, tem que ser bem resiliente e não desistir. Então, a perseverança, o fracasso, entender que vai fazer coisa errada e que assim que a gente aprende, é importante nesse início para solidificar. E início, gente, mais ou menos 2 anos. Aquela ideia de que em 6 meses vai estar tudo maravilhoso. Não tá.
Então, primeiro para, né, tirar essa coisa romântica, né? Tem gente que dá certo antes, tem, mas o normal não é isso, né? Então, assim, quais são as desvantagens, né? Instabilidade financeira, então é altos e baixos, então financeiramente tem que estar muito bem preparado. Então, para quem quer empreender, eu sempre digo, olha, tu tá trabalhando hoje, vai levando em paralelo. Vai levando em paralelo até que tu sente que é o momento de cair fora da tua empresa atual para montar o teu negócio. E vai fazendo reserva financeira, porque vai ser importante para ti, né, em algum momento, tu vai precisar. Então vai ter esses altos e baixos, então é sempre legal, se possível, conciliar até ter uma estabilidade financeira. E aí tu vai ter que aprender a viver sem 13º, sem bonificações, sem férias, né? Porque não, às vezes não dá. Então tem gente que fica 2, 3 anos sem tirar férias, vai tirar férias só em outro momento. Então, isso é a parte que não é tão boa. O que também não tem de bom, que muita gente não fala? A questão da venda, né? Tem muita gente que pensa, montei o meu negócio, sou bom no que eu faço, vai aparecer cliente automaticamente. Não, não vai. Tu vai ter que dedicar tempo para vender, e tem gente que não tem esse perfil, e aí pena, sofre muito, né? Porque não consegue fazer e se frustra e acha que tem que acabar com o negócio. Não. Tem que modelar a mentalidade para entender que vai ter que vender sim e que tá tudo bem. Essas são as partes que eu acho mais complicadas, assim, pensando em mim, que quando comecei lá no início e as pessoas que eu já atendi. E também uma dificuldade inicial é mudar a chave, né? Porque a gente muitas vezes está trabalhando numa empresa onde a gente chega e nos dizem, olha, tu tem que fazer isso, 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 a gente faz só uma parte do processo. E tu tem horário de entrada e saída, tu tem alguém te dando o norte. Na hora que a gente vai fazer sozinho, é onde a gente se perde. O que eu faço primeiro? Né? O que eu faço? Eu tenho que pagar conta, eu tenho que prospectar cliente, eu tenho que pensar aqui no meu modelo de negócio, eu tenho que comprar coisa de fornecedor, como é que eu compro? E aí que eu falo que entender de processos é importante, né? Então, mapear os processos. Então, quais são as áreas que a gente vai ter que ter assim, boa noção, né? Marketing e finanças. Para iniciar um negócio, eu preciso ter esses dois pilares estruturados, porque é onde eu vou penar mais até a coisa acontecer. E entender dos processos que envolvem isso, porque sem isso a gente pode dar problema. Essa é a parte ruim, né? A parte boa, né? A parte pois boa. Tá faltando a boa. Agora vamos para a parte boa. Vamos finalizar com bom, né? Então, assim, querendo ou não, a gente pode fazer o nosso horário. Então, isso é muito bom, porque a gente cada um tem um ritmo diferente. Então, tem pessoas que produzem absurdamente de madrugada, só que quando estão no trabalho tradicional não podem, porque o horário de trabalho é durante o dia. Então, tu poder equilibrar os teus horários é muito bom. Para quem tem filho como a gente, poder equilibrar o tempo com o filho. Então, eu, por exemplo, de manhã estou em casa com meu filho, levo ele, início da tarde ele vai para a creche, aí eu baixo a cabeça, trabalho, e vou até altas horas, assim, né? Mas é poder ter esse equilíbrio, então, dentro do que funciona melhor, né? Dentro do teu relógio biológico. A possibilidade de fechar a agenda. Então, assim, sexta-feira é o dia que eu gosto de começar a curtir meu final de semana, então eu vou reduzir minha agenda na sexta, mas vou trabalhar que nem um cão de segunda a quinta. Beleza, é uma coisa que dá para fazer. Então, mexer nisso é muito bom. Colocar a tua cara no negócio, porque é uma coisa que é certa, quando a gente trabalha para os outros, a gente sempre fala, porque se fosse a minha empresa, eu faria não sei como. Porque se fosse o meu negócio, eu faria, né? E quando tu empreende, tu pode botar a tua cara, né? E isso é legal. A questão de filho, ganho, né, Ju? é um filho, exatamente isso. Tu tá criando aquilo dali, né? A questão do ganho, né? Porque assim, quando a gente empreende, o céu é o limite, né? A gente não sabe quanto que a gente vai ganhar, a gente pode ganhar. Porque essa sensação de que depende só de ti, ela é um pouco desesperadora, mas ela é muito boa. Porque se tu consegue entregar bem, se tu consegue fazer direito, o quanto tu vai ganhar, tu não tem o limite da empresa, né? A questão de querendo ou não, quando eu falei que a gente não tem chefe, realmente isso é bom, né? Põe alguém ali no teu cangote falando, né? Te cobrando. Então tu pode fazer, né? Dentro do que tu acredita e no ritmo que tu acredita. E eu acho que sim, né? Eu acho que o principal, que é o que eu mais gosto dessa vida, é a questão da liberdade, né? Das escolhas, de poder escolher, né? Chegou um momento, e eu cheguei nesse momento, então eu sei que ele é um momento muito, muito legal, e que tu pode escolher quem vão os clientes. Então, no início, gente, não dá para escolher aquele cliente muito. chato e dá para dizer, eu não quero mais fazer esse trabalho contigo, Não, né? sabe? Bota o preço lá em cima para nunca mais.
Para nunca mais. Então, isso é a parte boa, porque tu tem uma liberdade. Quando chega num ponto do negócio que tu tá com muitas pessoas te procurando, o negócio tá acontecendo, enfim, que tu pode dizer, esse perfil aqui eu não quero atender. Porque assim, gente, essa ideia de que cliente sempre tem razão é muito ultrapassada. Não, cliente nem sempre tem razão, né? Nem sempre o cliente está certo, nem sempre a gente tem que fazer tudo o que o cliente quer. A gente tem que ter os nossos valores e respeitar os nossos valores. No início, nem sempre dá, tá? No início é do tipo, pega o que apareceu, fica feliz sendo cliente, baixa a cabeça, engole sapo. Eu sei que não é legal ouvir isso, mas é verdade, tá? Se a gente for querer escolher muito, a gente não pega ninguém. Então, até porque não tem, né? Então é uma construção. É que assim, gente, eu acho que meio que tudo na vida, né? A gente paga os pecados no início, mas depois a coisa vai, né? A coisa vai bonita. E aí sim as coisas vão como a gente quer e aí tem liberdade. De novo, falando desse momento de agora, muita gente que está no mercado digital tem até liberdade de mobilidade, né? A ideia de tu não estar preso num único país, de tu não estar preso numa única região. Quantas vezes eu já trabalhei em praça, já trabalhei no clube, já atendi estando na praia. Então, assim, essa mobilidade é verdade. Então, isso para mim é uma das principais coisas, benefícios assim de empreender. É saber que é um filho teu e saber que tu tem liberdade, que depende de ti e que tu não tem que te ligar uma pessoa. Né? E eu acho que tem tanta coisa boa de empreender. Mas dentro dessa questão, eu queria te perguntar duas coisas daí. O que tu acha que é um perfil de empreendedor? E depois disso, o que tu acha que seriam as melhores ferramentas ou mesmo como para fazer a gestão do tempo? Porque eu acho que isso é fundamental para quem é empreendedor, porque não tem ninguém te dando, fulaninho, hoje tu vai fazer tal, tal coisa. Tu faz o que tu planejou e o que tu quer para ti. Se tem pouco trabalho, daqui a pouco tu pode inventar uma nova coisa e já aumentar e inventar, né, moda, digamos assim. Então, essas duas coisas aqui, o que a pessoa precisa para ter um perfil de empreendedor? Se existe alguém que tem um perfil tipo assim, não, tu não vai dar para tu empreender, ou se todo mundo, sabe, essa coisa, perfil do empreendedor e gestão do tempo. Queria que tu falasse um pouquinho para nós. Tá, perfeito. Eu acho que vou falar das duas meio que junto, assim. Porque gestão do tempo é uma competência extremamente necessária para poder empreender, né? Então, o perfil do empreendedor, assim, tem livros que falam sobre o perfil ideal, tem pesquisas nesse tipo. Mas, assim, o que eu já vi que é consenso? Não existe um perfil ideal. Né? Qual pessoa pode se empreender, desde que desenvolva competências necessárias. Então, assim, se eu tenho uma ideia, se eu tenho um desejo de empreender, não tenho que, mas eu sou introvertido, então eu não posso, porque teoricamente a pessoa tem que ser comunicativa. Não. Na verdade, tu pode desenvolver aquilo ou buscar, né, caminhos diferentes para conseguir empreender. Então, eu diria que assim, a resiliência é muito importante. Por que resiliência, gente? Porque a gente toma muita porrada, a gente ouve muito não, a gente fecha cliente e depois o cliente cancela. Tanto que eu brinquei um dia com as minhas sócias, gurias, olha só, fechamos um cliente, comemorem hoje, esta noite, porque amanhã pode mudar. E é verdade, né? Se a gente... É assim, fechei o cliente, legal, tudo certo, beleza, vamos beber hoje, champanhe hoje, comemorar hoje. Porque amanhã o cliente pode dizer, olha só, não quero mais. E não quer mais, e deu. Não deu, entendeu? Né? Então, assim, a resiliência é muito importante. Saber que tu vai ter essas caídas e levantar de novo, né? Então, eu digo, é muito fácil se motivar quando tudo tá dando certo. Quando tudo tá maravilhoso, estou super motivado. Perdi um cliente, perdi dinheiro, não deu certo a minha ideia, fiz tal coisa e ninguém comprou. Beleza, aprende com isso e dá o próximo passo. Essa ideia de fracasso que a nossa sociedade tem muito forte, né? Que fracassei, então para isso. Na realidade, é uma mentalidade nossa que, se a gente olhar para outras culturas, é bem diferente. A ideia é, fracassou, beleza, aprende com o próximo passo e vamos lá. Vamos na busca do fazer certo, né? Então, eu diria que resiliência é uma coisa... Eu vou falar várias vezes em resiliência, porque é o que faz diferença, né? Entender de gestão, então, assim, não tenho formação em gestão. Então, que cursos eu posso fazer? Eu sempre indico o Sebrae, que é um suporte legal para a gente poder ter uma base, né? Tem cursos bons. Ou vai fazer uma pós em gestão empresarial, que é focado em pessoas que não são formadas em negócios. Então, uma pós em gestão empresarial vai te dar essa visão geral da área de negócios. Entender, né, de negociação. Então, cursos que é legal fazer. Negociação, vendas é importante entender, marketing digital. Então, não é tanto o teu...
coisas em ti, né? Mas é aquilo que tu busca de conhecimento para poder, então, empreender. É entender que eu tenho que entender de negócios, que eu vou ter que vender e que eu vou ter que ser resiliente. Acho que isso é um conjuntinho que funciona bem. E dentro da gestão do tempo, eu falo bastante sobre a gestão do tempo porque é até um curso que eu ministro. Então, assim, primeira coisa é entender que tem... Tu lembrou disso? Ah, boa. Lembrei. Então, E é muito bom, porque tem muitas pessoas que às vezes comentam, mas isso e aquilo eu não consigo fazer. Ah, não, porque eu não posso entrar nessa rede social, porque aí eu perco muito tempo lá. Não, gestão do tempo. Então, tu tem que pegar e definir um tempo para acessar cada rede. Mas não pode pegar e se ausentar das redes, se tu quer fazer negócio, né? Então, isso, exatamente, assim, né? Perfeito. Passar 3 horas lá, tu passa 15, sei lá. Isso. Não, e tu tem aplicativo que bloqueia, né, o tempo de uso, então tem ferramenta para te ajudar nisso. Eu tenho os meus aplicativos que bloqueiam um monte de coisa. Mas eu digo assim, como é que eu defino, né, gestão do tempo? Assim, primeira coisa, como é que eu defino o que eu tenho que fazer quando eu sou empreendedor? Digo que como é que eu faço, tá? Primeira coisa, eu sempre listo todas as atividades que eu tenho que fazer na semana. Assim, o que eu tenho que fazer nessa semana? Domingo à noite é o dia que eu faço isso. Eu sento lá finalzinho do dia e começo a listar tudo que eu tenho para fazer. Aí eu olho para as minhas atividades e penso assim, o que me traz dinheiro e o que não me traz dinheiro. Acho que isso é um crivo inicial. Isso daqui me traz dinheiro? Não traz, então eu vou deixar isso aqui para depois. Porque eu tenho que fazer aquilo que me traz dinheiro. Só que o que me traz dinheiro nem sempre é o que eu gosto de fazer. Então, isso aí quer dizer. aí é que tá. Fica enrolando e faz outra coisa, né? E faz outra coisa. Então, assim, eu faço, né? Então, por isso que eu sei. Eu olho assim, eu tenho que prospectar. Prospectar é legal, às vezes não tô afim de fazer, não tô numa boa semana, não tô afim, mas isso aqui me traz dinheiro, então eu tenho que fazer. E aí, então assim, eu crio essas duas categorias quando eu tô pensando no meu negócio. O que me traz dinheiro e o que não traz. O que não traz, que são aquelas, muitas vezes, tarefas repetitivas, operacionais, mas que são importantes de fazer, eu deixo para os momentos que eu tô com a energia mais baixa, que eu não tô muito empolgada para fazer, porque eu sou mais operacional. Então, eu digo que essa é o meu crivo inicial. Depois que eu listo tudo, eu jogo isso para durante a semana. Então, assim, primeiro, quantas horas eu vou ter disponível para trabalhar para o meu negócio? Porque eu tenho o tempo que eu vou atender clientes e eu tenho o tempo que eu vou trabalhar para o meu negócio. Então, também eu tenho que entender isso dali, né? E qual o tempo para mim? Que é bem importante a gente colocar tempo pra gente na agenda. 1 hora por dia tá bom pra gente, né? Seja para fazer atividade física, essas coisas assim que são importantes, né? Então, aí eu jogo na minha agenda da semana. Então, segunda-feira eu consigo trabalhar tantas horas, vou fazer isso, isso, isso. E assim eu vou alocando. E essa minha agenda, ela fica... Eu faço ela em papel, tá? Mas tem... Eu já tentei usar outros... Se tu usa algum programa, algum aplicativo, ou tu vai no papel mesmo? Eu tenho as duas coisas, assim, eu faço tudo muito no papel, porque eu gosto de ver isso do lado da minha mesa de trabalho, e eu gosto de riscar, sabe, essas coisas assim, de chegar no final do dia e riscar tudo. Mas todos os meus compromissos eu jogo na minha agenda virtual, agenda do Google, para ela me lembrar. Então, quando eu tenho compromissos, eu jogo ali. Eu já tentei usar outras ferramentas, mas eu acabei não me adaptando e acabou se tornando um peso para mim. A coisa de, eu tenho que alimentar aquilo. Então, me gerava ansiedade. Porque eu fazia no papel e depois eu tinha que jogar para lá. Então, mas isso cada um se adapta, tá? Eu gosto muito do Trello. Né? Eu tô cada vez mais usando o Trello, aprendendo a mexer, que ele me dá bastante... Ele me ajuda para as redes sociais. Coletar material. Tô vendo... É muito bom para organizar as coisas, assim, leituras, enfim. Então, assim, tem ferramentas, tá? Para cada celular, para cada sistema operacional vai ter uma ferramenta diferente, mas eu diria assim, que ferramentas importantes, tá? Uma agenda virtual é importante para anotar compromissos e preferencialmente deixando ela com os lembretes, né, para te avisar. Então, é uma coisa que funciona. No meu caso, eu ainda tenho a pulseira essa, né, a My Band, enfim, que me avisa. Então, aqui, quando eu tenho compromisso, me avisa também. Isso é bom, porque às vezes eu esqueço, a minha agenda é muito louca. Um programa para gerenciar o tempo que tu utiliza o teu celular é legal, que há acesso à rede depois que passar um tempo, eu acho legal. Ter também cada aplicativo, todos os sistemas operacionais possuem, tá? E enquanto tech de gestão do tempo, a que eu mais indico é a Pomodoro. Se o pessoal procurar no Google vai encontrar como é que funciona a técnica. Ela é muito boa para concentração. Não é tão bom para atividade criativa, mas é boa para concentrações, atividades operacionais.
Então eu tenho que fazer as Pomodoro, a técnica. Então, assim, e as ferramentas de postagem automáticas, né? Que a gente postagens. Então, o Facebook hoje ele é interligado ao Instagram. Então, a gente pela conta do Face, né? Não precisa ficar entrando em aplicativos diferentes para fazer programação de postagem. Então, isso é legal. Então, por exemplo, eu preciso fazer essa atividade, programação das minhas postagens. Então, eu vou me concentrar durante 45 minutos nessa atividade, bem concentrada, porque é a técnica do Pomodoro, né? Do reloginho. Então, 45 minutos ali concentrada e vou parar por 15. E depois eu retomo. Então, essas pausas, elas são importantes para ter qualidade. Senão a gente não tem qualidade também, né? De vida. Então, assim, sobre gestão do tempo, tem a matriz de Eisenhower, tem Gucci, tem mais um monte de coisa. Mas eu acho que essas são as mais simples e fáceis de aplicar, né, para o dia a dia. E se quer empreender, tem que aprender a gerenciar o tempo, porque senão a gente mete os pés pelas mãos. Sabe? Eu tenho não usado o adianta Excel muito. escolher fazer o que gosta, tem que fazer o que quer ser feito. Eu coloco as atividades no Excel, Coloca eu planejo mais ou menos quanto tempo eu vou levar para eu pratico assim um pouco, tô levando tanto tempo para fazer tal atividade, daí eu já meio que defino o tempo e vejo o que cabe dentro daquele tempo. Vou ter 4 horas para trabalhar, que mais ou menos está sendo isso ultimamente, né? Por causa do baby. E aí eu tô gostando bastante. Aí eu boto o timer. Eu boto o timer do boa. celular para cada atividade. Aí quando vê, daí ele desperta, vou trocar de atividade. Aí eu troco de atividade. Então, boa. sei lá, inventei uma técnica que tá funcionando bem, assim. É tipo essa E isso que eu falo. Gestão do tempo tem que ser muito o que funciona, né? Às vezes tem técnicas mirabolantes, aplicativos que fazem trocentas coisas e a gente atrapalha. Tem que ser o que funciona para cada um, mas desde que tenha um método individual. E uma coisa que, por exemplo, que eu fiz, que me ajudou bastante, foi tirar todas as notificações de aplicativo. Então, o meu celular, ele não apita mais. Isso funciona. A mesma coisa. É uma libertação incrível, né? É fantástico. Porque aí tu tá aqui, daqui a pouco entra a mensagem de não sei o que desconcentra. Então, assim, eu tirei do celular, tirei do computador, eu não recebo. Eu tenho tempo, eu tenho os momentos em que eu olho. Então, eu tenho de manhã, depois do almoço e no final do dia. Que eu paro, e antes de dormir, que eu paro e olho. E aí eu respondo todo mundo. Porque, vamos lá, né, gente? Se for urgente, a pessoa te liga. Se não for urgente, né, a pessoa não te liga, então dá tempo. E até a gente tem que educar os nossos clientes. Isso pode ser até papo para uma outra live. Porque daqui a pouco a gente já está encerrando pelo horário. Eu sei que tem 1 hora só. Vamos planejar outras para o ano que vem, com certeza. Vamos. Eu adoro esses bate-papos. Mas isso assim, educar o cliente. Não dá para deixar para o cliente a gente estar disponível 24 horas por dia, porque senão eles nos enlouquecem. Né? Isso serve para tudo. Né? Mas isso é um outro assunto, outro live. Sim, com certeza, com certeza. E deixa eu ver o que mais que eu queria te perguntar aqui, focar numas, de repente, tem o pessoal perguntando, alguém perguntou onde poderia conseguir mais informações sobre o mapa de empatia, a Ritinha, né, perguntou se tu falou lá no início do mapa de empatia. Sim. Tem uma ferramenta no site, assim, se botar mapa da empatia no Google, vai encontrar trocentas ferramentas, tá? O Sebrae, dos que eu conheço, assim, dos sites que eu já entrei, o Sebrae é o que melhor explica como utilizar. Tá, muito bom, muito bom. Ficou a dica. Deixa eu ver. Ju, eu queria te perguntar aqui, que tem uma das perguntas que eu acho que é legal. O que é sucesso para você? Legal. É uma pergunta que eu acho que pra muita gente parece simples de responder e não é. Mas para mim, hoje que eu sou mãe, tem isso também, né? Para mim, o meu sucesso é ver o meu filho bem. Então, assim, mas para ver o meu filho bem, eu tenho que estar bem. Eu digo que o filho é reflexo da mãe. Então, assim, sucesso para mim é liberdade de escolha. Então, eu digo que hoje eu tenho liberdade de escolha para tudo. Liberdade de escolha profissional, liberdade de escolha geográfica, liberdade de escolha de ganhos. Então, eu sou uma pessoa que sou movida se eu tiver espaço para me movimentar. Então, para mim, o sucesso é ter liberdade. Que bom. E Ju, então vamos caminhando aqui para encerrar também, porque tu tem as tuas atividades aí, com certeza vamos marcar novas lives. É uma coisa que eu sempre pergunto, né, para o pessoal, assim, o que te motiva, né, e o que te inspira, quem te inspira ou o quê? Porque, assim, justamente também empreendedores, eu acho uma pergunta especial para quem empreende, porque a gente tem que estar sempre motivado, né, não tem um chefe cobrando, não tem alguém ali atrás, a gente tem que arranjar motivação
para fazer as coisas claro, uma das minhas que normalmente também é da maioria, é uma paixão pelo que a gente faz. Acho que é importante a gente ser apaixonado, não pensar só no dinheiro, porque a gente precisa de uma motivação, né? Mas aí a minha pergunta é para ti, né, Ju? O que te motiva e quem te inspira? Alguém te inspirou nessa vida ou o quê? Sabe que assim, ó, eu nunca tive essa coisa de ter uma atriz, uma banda. Eu nunca tive ninguém que eu tivesse, sabe, ser fã de alguém. Isso é uma coisa muito minha, assim, sabe, desde pequena. Mas assim, o que me inspira, e é engraçado isso, eu gosto da ideia de ser referência para outras mulheres. Sabe? Eu gosto de saber que a minha luta e as minhas conquistas servem de referência para que outras mulheres também queiram fazer. Então, se eu fosse pensar em referências, para mim, são as mulheres que vieram antes de mim. E eu gosto muito dessa imagem. Sabe? Todas as mulheres da minha família que lutaram, coisas que eu não precisei passar para que eu estivesse onde eu estou. Minha mãe, o que elas tiveram que passar na vida delas, profissional, pessoal, para que eu chegasse hoje e pudesse ter a liberdade que eu tenho. E que eu possa ser referência para outras meninas que estão começando, porque eu não tive essa referência em sala de aula, eu não tive essa referência de outras consultoras, eu não tive essa referência de outras mulheres empreendendo quando eu era mais nova. Eu sempre via homens. E tudo bem, assim, mas que outras meninas possam me ver e falar assim, pô, é possível, sabe? É possível empreender, é possível ser mãe, é possível estar casada, é possível, sim, e tá tudo bem, e conseguir fazer tudo isso. Então, hoje eu não tenho alguém que eu gostaria de ser, assim, que às vezes tem isso, eu quero ser tal coisa, eu não tenho isso. E outras meninas me enxergassem, visse que é possível, que esse não é um mundo só masculinos, né? E que é possível, sim, ser tudo que a gente quiser ser. Ai, que lindo! Adorei, Ju. Adorei, adorei. E me identifico também com isso, né? Adorei muito esse teu comentário. Super me identifico também. Ou essa questão aí, alguém comentou que é minha irmã ali, ó. Honrando a sua ancestralidade, com certeza a gente sabe da batalha que é ser mulher, digamos, em termos sociais, comunitários, né? Aquela coisa coletiva de todas as mulheres dando um passo e lutando pra gente hoje estar aqui, mulheres empreendedoras servindo de inspiração para outras mulheres. E tu, como professora também, meu Deus do céu, professores são inspiradores. Eu larguei essa vida aí, quer dizer, meio que, né? Eu tenho os meus alunos, mas são específicos dos meus cursos. E tem uma aluna aqui, tua, inclusive, que comentou, Ju, eu queria saber como que tu faz para ser tão maravilhosa, né? Então tem aí a Ana Paula aqui, que diz que é muito tua fã. E deixa eu ver, deu uma falhadinha aqui. E o pessoal tá parabenizando aqui, tem gente dizendo que tá anotando tudo, né? A Ritinha, que é maravilhosa, também fez uma O live. áudio. Ai, que pena. Então tem o pessoal aí elogiando a Ritinha também, querida, né? Fez uma live comigo, baiana, maravilhosa também, outra mulher guerreira. E estamos aí, né, para mostrar que a mulherada pode servir de inspiração e pode conseguir o que quer, mesmo sendo mãe, como tu comentou, mesmo sendo mulher, mesmo sendo casada ou não casada, ou que não interessa a vida privada da mulher, né? Não interessa a vida particular, ela pode ser o que quiser, pode escolher não ser mãe, tá tudo certo. Isso. E a gente seguir e ter a nossa história, né? Fora de só ter a vida privada. Então, Ju, Perfeito. agradeço demais a participação, acho que foi lindo. Depois eu vou deixar a nossa live lá no meu canal do YouTube. E aí, então também aí a gente pode acessar e olhar depois também com mais cuidado aí, carinho, que a gente conversou, tá bom, Ju? Muito obrigada. Fico muito Que feliz. ficou gravado. Vai ficar, vou deixar, vou botar no meu IGTV e depois no Eu que agradeço, obrigada. Adorei, mas depois eu vou querer ver de novo. Então tá, muito obrigada de novo pelo convite, foi maravilhoso. Sim, pode me convidar para as próximas, quantas quiserem, porque eu adoro fazer essas coisas. Que bom, que bom, que bom. Então tá, Josinha. Beijo para todo o pessoal aí de Sezuca, colegas. Pode beijo deixar. pro chefinho. Beijo Então pro chefinho. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada.
Tchau!